Bom dia a todos os ouvintes da Vida Nova FM. Agradeço o convite de estar participando do programa Hora da Família. Me chamo Gilson Matheus Soares. Sou funcionário público da Prefeitura de Juiz de Fora há mais de 21 anos. Graduado em Filosofia, Teologia, História, Gestão Pública. Estou aqui para participar com vocês e a gente partilhar um pouquinho sobre a importância da família na preservação do patrimônio. Primeiro a gente entender o que seria patrimônio. Patrimônio é a palavra derivação latina, né? Patrimônio, formado por duas partes, pater e mônio. Pater, de pai, e mônio, de condição ou estado. Mas com essa palavra tem um significado totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Na época era o patrimônio que era legado ao pai. E também a gente tem a derivação de palavras que a gente conhece hoje, matrimônio, né? Também era referente à mãe, matre de mãe, mônio também de condição, que era os filhos que era legítimo para receber a herança, né? Então temos essas duas palavras que são presentes no meio, não estão conosco hoje, mas com significação diferente, né? Então patrimônio é hoje entendido, né? Como fatos e coisas que aconteceram e que estão presentes entre nós, né? Esse é o conceito de preservação de patrimônio que a gente tem hoje é mais recente, né? Após a Revolução Francesa, que surge essa preocupação da preservação do patrimônio, né? Vários edifícios que foram danificados pela Revolução tiveram a preocupação coletiva na sua proteção. Quais seriam esse meio de proteção? Não é só o restauro, né? Mas também mediante a leis que poderiam, de fato, preservar que aquele determinado edifício ou monumento, a princípio o conceito era mais desse, não é amplo igual hoje, né? Esse patrimônio que foi danificado, ele vai ser restaurado, mas ele tem algo que estava no passado, está no presente e faz a conexão com o futuro. Teve essa preocupação. Isso foi passando também para outras nações, mas a gente tem mesmo a preocupação coletiva sobre o patrimônio a partir já no século XX, né? Das Nações Unidas, depois pós-guerras, né? Teve essa preocupação das nações fazerem um tratado em comum. E surge, então, as legislações que podem motivar os países e as suas respectivas proteções dos ambientes, dos patrimônios que cada um tinha. Primeiramente, uma preocupação mais com um patrimônio em pedra e cimento e cal, né? Então, é um edifício em si. Coisas antigas que perduravam, que precisavam de cuidado, ou aquelas que precisavam ser mantidas para não sofrer danificações com a modernidade e outras coisas, né? Mas, posteriormente, houve um conceito mais amplo do que é o patrimônio. Ele não se referia mais só a paredes e edifícios. Surge a preocupação de movimentos culturais, né? Um avanço naquilo que é imaterial, uma dança, um canto, que deveria também ser preservado tal qual um edifício feito de pedras e tijolos, né? E também, mais recentemente, então, é crescente esse entendimento sobre o patrimônio. Ele não é algo assim dito de uma vez só, e o que ele pode trazer, né? Dessa proteção que passa o patrimônio. O crescimento e entendimento sobre ele é amplificado a cada vez mais. Recentemente, a gente teve a ampliação sobre paisagem como um bem cultural. O Rio de Janeiro foi a primeira paisagem
é tombada como um conjunto todo da natureza, né? Como uma paisagem a ser preservada. Então, esse entendimento sobre o patrimônio, ele é crescente. Ele é crescente e particularmente recente também. Mediante a isso, cada país foi definindo essas normas, né, provindas da questão da ONU, né? Então, cada país se adequou às legislações como a fim de proteção do patrimônio daqueles que existiam, aqueles que já perderam também fica como memória, né? Um registro mais formal dele e também as ações que envolviam. As questões do patrimônio, elas envolvem muito a questão da família, que a gente vai chegar mais à frente em outro momento dessa nossa conversa, né? Mas a questão do patrimônio, ela ampliou-se em várias formas. Mas, primeiramente, quando foi na década de 30, 40, que no Brasil criou-se um pouquinho mais dessa questão da proteção, não havia o entendimento que há hoje também. Por exemplo, se um determinado patrimônio ele está em uma determinada região, o que está ao seu redor, como comunidades ou pessoas que têm uma vivência de longa data ali, não havia essa preocupação. Havia a preocupação de proteger aquele patrimônio, restaurar aquele patrimônio e muitas das vezes até retirar essas pessoas que estavam ali para não poder usufruir daquilo que seria ofertado como turismo também, né? Como um produto de turismo. Então, muitas das vezes havia uma limpeza daquele local, até mesmo daqueles residentes de longa data. Hoje tem um conceito maior disso. Hoje o patrimônio ele amplia quem está ao seu lado, quem está inserido nele. E que se haja políticas, seja públicas ou privadas, para a preservação daquilo que está ali. Ele não está ali sozinho. Ele tem algo que participa, que é partícipe dessa sua história, né? Então, hoje tem uma preocupação de não só de mostrar um produto como um produto de turismo, né? Aquela questão, ele é um patrimônio tombado, um patrimônio preservado, mas também é de se preocupar quem está ao redor e a comunidade ou outras que usam aquele patrimônio, que também sejam beneficiadas de melhorias ou benfeitorias, questão do transporte, questão da melhorias da própria estruturas delas, seja rede de esgoto e tudo mais que a pessoa tem ali como vivência diária, mas que não seja só ofertada somente ao turista, mas que primeiramente haja uma consulta com os devidos moradores que estão ali instalados, né? E depois dessa consulta, o que eles têm de anseio daquele local? O que lhes falta? Então é feita essa consulta primeiramente, antes mesmo dos benfeitorias que o próprio edifício preservado tem. Mas quem está ao seu redor também faz parte desse patrimônio. A comunidade que está, a comunidade ao seu redor, ou a comunidade que participa, que usufrui esse patrimônio, ela também tem o seu direito de ter os seus direitos preservados, né? Isso é importante porque a consciência do patrimônio ela vai ser ampliada e vai sendo tem outras nuances que não eram contempladas, né? Isso é muito importante. A gente tem dados de alguns lugares do Brasil que foi feita a limpeza do local somente para poder oferecer algo para o turismo, né? Então não é legal. Então, essa consciência patrimonial é muito boa. E a gente vai para o próximo tópico daqui a pouco. A gente amplia esse conceito do patrimônio, tá? E como ele faz presente na nossa vida. O que é o patrimônio e o que o patrimônio tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com o patrimônio, né? Então essas nuances a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? E espero que esteja podendo contribuir com vocês nessa partilha
o que é o patrimônio? O que ele traz para nós? Qual a consciência que nós temos sobre ele? Voltamos já, tá? Uma música para contemplarmos um pouco. E retornamos à segunda parte desse programa de hoje, né? A Hora da Família. Vamos dar ampliação um pouquinho sobre a questão do patrimônio. Quais as formas de proteção de um patrimônio? A princípio, nós temos 3 formas mais tradicionais, né? Que seria o tombamento, o inventário e o registro. O tombamento em nível nacional, nós temos a partir de novembro de 37, pela Lei 25. É a primeira parte em questão nacional da questão da proteção do patrimônio, né? O que seria o tombamento? É um procedimento administrativo no qual um poder público, em qualquer ente, tanto federal, estadual, municipal, que promulga e faz um dossiê e um parecer técnico sobre um determinado bem e confere a ele um valor cultural, seja esse bem tanto móvel, imóvel, material e imaterial. E também de forma, pode ser público ou privado, e abre-se então a inscrição no livro de tombo, que pode ser arqueológico, paisagístico, histórico e vários, né, que tem um registro. Esse tombamento determinado patrimônio pode ser por ofício, voluntário ou compulsório. Aí depende do valor que esse bem recebe, né, para aquela comunidade, né? Então, a humanidade elege em cada época conhecimento e saberes que são valorizados e são preservados, né? Cada época elege algo. Então, as coisas são mutáveis, né? Mas o que faz não perder a mutabilidade, muitas das vezes algo fica, né? Hoje, ainda mais nesses tempos correntes, que é tudo tão rápido, a internet, é virtual, a gente não sabe o nome de mais nada, tudo no celular, né? Então é importante determinadas coisas pontuais sejam registrados e marcados para nós, porque não se perde de uma geração para outra, né? Nós temos uma geração agora muito descartável das coisas, né? Que se usa hoje, daqui a 10 anos, ou 5 anos ou menos, não se usará mais, somente em termos de tecnologia, né? Então, a questão do patrimônio não pode ir por esse caminho, senão também hoje derruba, amanhã faz outro, mais moderno, mas tem algo que está interligado com a humanidade, não é só um ou outro, ela tem uma interligação com a determinada comunidade que tem a vivência com aquela, seja uma dança, um canto, ou um edifício que é usado como uma igreja, uma determinada festa. Então ele tem essa vivência, né? Depois do tombamento, que é uma das formas que foi já citado, a gente tem nós temos o inventário. O que seria o inventário? É outro instrumento de proteção patrimonial, difere um pouquinho do tombamento, né? Mas todos os dois cooperam para o mesmo fim. Esse inventário vai procurar as formas de ver dados mais profundos daquele patrimônio, aquele que é designado como patrimônio, né? É feito todo um levantamento, as suas características, as particularidades, para que foi usado, como, se teve reformas, se teve mudanças, há elementos artísticos, arquitetônicos, qual a parte que ele insere a comunidade, que ele integra as pessoas, não é um patrimônio só para que fica só ali, ele tem uma ou outra pessoa, não, ele interliga as pessoas, né? Então, o inventário é um dado muito importante, porque em cada local, seja uma cidade, seja um estado, seja um país, a gente tem elementos que são importantes, que trazem a marca do passado, estão no presente e também apontam para o futuro, né? Daquilo que
houve a manifestação, seja material ou imaterial, né? A última forma de proteção do patrimônio é o registro imaterial do patrimônio, né? Foi a ampliação dessas formas que até então, como já dito no primeiro bloco, não eram contempladas, né? Era impossível pensar até então, na década de 50, 60, pensar, por exemplo, manifestações como a congada ou a marujada, em alguns lugares como Dores de Goiás também, na minha cidade, né? E pensar isso como patrimônio material. Era impensável, porque até então, como a gente tinha dito, né, eles só focavam apenas no edifício ou um monumento que deixava algo assim, a marca do passado. E foi ampliando para isso, e a partir de então, houve esse registro imaterial daquele patrimônio, né? Uma dança, um canto, a produção. Recentemente a gente teve a questão do queijo mineiro, né? Como patrimônio material. Esse era impensável também, há muitos anos atrás, um queijo, esse é um patrimônio. Mas não é só um queijo. Como que você produz aquele queijo? Como aquela receita foi passada de geração em geração, né? De um pai para o filho, que a gente vai entrar no último bloco nosso, né? Aquilo foi um dado do passado que foi mantido, às vezes aperfeiçoado, às vezes tem a marca da presença de algo mais recente, né, que foi acrescido ou retirado de acordo com a necessidade de cada época. Mas a matriz daquilo foi mantida. Então nós temos diversas manifestações culturais que traz essa riqueza. E a gente percebe, cada lugar tem as suas particularidades, né? A festa do Rosário, em vários lugares, tem uma beleza, aqueles trajes. É um dia de festa mesmo na cidade, né? Em algumas cidades tem um evento, às vezes até maior do que a própria festividade da padroeira, né? Mas é um dado antigo, às vezes foi acrescido de alguma coisa, um detalhe, mas ele envolve muita gente, né? Então, esse envolvimento da comunidade, essa participação, já elege o caráter desse patrimônio como algo que faz parte, é sensível àquela comunidade que tem aquela manifestação. Isso, ao mesmo tempo, a comunidade tem algo dela, que está ali sendo mantida, sendo exercida, e ao mesmo tempo ela oferta isso a todos, no caso a questão do turismo, né? O turismo que envolve também tanto a questão financeira, que promove para os municípios e tal, mas ao mesmo tempo traz algo muito sensível, que é a questão muitas das vezes, por ser festa religiosa, as pessoas participam, se integram, e gerações participam daquilo. Gerações integram aquilo, eles envolvem quem vai ser o festeiro daquela época, quem que vai poder, qual a novidade que ele vai trazer, o que ele vai trazer diferente. Então aquilo envolve, né? Como ele conseguiu fazer aquela arrecadação daquele período, as festividades, as barraquinhas. Então tudo isso, a questão de algo, uma festa que é tombada, ela tem em si muitas outras características de ser só mesmo aquela festa realizada naquele dia. É uma festa tombada, que está registrada no livro, que é isso aqui. Ela vai muito além disso. Ela traz algo de integração, é pessoas que se encontram, é um doce que é feito naquele período, aquela quermesse envolve muita gente para as barraquinhas, né? Produtos regionais, produtos feitos. Então, isso é muito bom, que mantém viva algo do passado e se faz de novo presente e que mantém a memória do lugar, né? Então, o patrimônio, ele envolve muitas características, muito mais do que um registro, do que um inventário, que um tombamento, né? Esses três elementos que ajudam a preservar,
mas eles também tornam viva a cultura nossa, a cultura brasileira, a cultura nossa. Retornamos em breve para a próxima terceira etapa do programa. Retornamos à nossa terceira parte do programa. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da educação patrimonial. Por que educação patrimonial? É importante porque a gente deveria ser também uma matéria importante em todas as escolas. Depende muito do local, há escolas que se empenham nisso, e também na formação dos futuros presbíteros, principalmente nos seminários, né? A gente tem que entender melhor o que é esse patrimônio, como a gente tem que zelar por ele e passar para as futuras gerações, né? A referência cultural de uma determinada comunidade, seja ela, como por exemplo, a marujada, como a gente disse aqui, ou congado em muitos locais, né? Eles não tinham esse tratamento devido como um bem cultural, né? Eram umas pessoas que só vestiam as roupas, faziam suas danças, era ali como se fosse um produto da festa tal, né? Vamos fazer a festa na Só do Rosário, precisamos da marujada ou precisamos do congado. Eles vêm abrilhando, fazem só dança. Não é só isso. Ele é um bem cultural daquela festa. Além das devoções, né, que antigas que as pessoas têm, de agradecer à padroeira ou homenagem à Mãe de Jesus, né, Nossa Senhora, que a maioria das vezes tem essas manifestações, principalmente no Rosário, festa do Rosário, eles eram subjugados, né? Então a importância, eles são bens culturais como a festa também é. Então eles fazem parte. Então é preciso entender essa educação patrimonial, deveria ser uma matéria, como disse, em todas as escolas, para mostrar que o que eles têm não é só pedra e cal. O que eles têm uma igreja antiga, como Conceição tem a matriz de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Mato Dentro, que é uma igreja lindíssima, né? Eles não têm só aquela igreja, aquela que é feita de pedra, de madeiras e outros elementos, né? Mas ela é viva durante o ano. Tem as atividades, tem as missas, tem outras as atividades na igreja. Ela é viva. Quem está indo participar? Quem gera essa atividade na igreja? E o que ela traz para a comunidade? Quais manifestações ocorrem durante o ano? Então, isso é vivo, é dinâmico. O sacerdote exerce suas atividades, a comunidade partilha com aquilo que eles podem, né, ajudando em várias ações, nas barraquinhas, nos ofícios, nas celebrações, cada um com a sua atividade, né? Nas celebrações litúrgicas. Então, isso é bem dinâmico. Então, a educação é entender que aquilo não é só igreja, é um patrimônio que ele exerce uma atividade muito além do que está ali, né? Ele traz uma integração, ele é vivo, ele é dinâmico, e as pessoas sentem parte daquele patrimônio. Então, isso é muito bom. Essa educação patrimonial ela é importante porque a gente mostrar que aquelas pessoas que residem naquele local, elas fazem parte tal qual aquele patrimônio de cal e pedra. Então, isso é importantíssimo, as pessoas abrirem essa consciência de que elas também fazem parte daquele patrimônio que é tombado. Ele é tombado, ele existe por elas e por outros que passarem, por outros que vão passar. Cada um deixa a sua contribuição e eles fazem parte dessa relação com o meio, né? Isso é muito bonito, isso é muito importante, essa consciência de patrimônio. Acho que, como disse, que todas as escolas deveriam trabalhar,
né? Agentes pastorais também acho que deveriam ter esse entendimento também, que a gente ali está sendo realizado, talvez seja um ofício de fé que eles estão fazendo naquele momento, mas ele ultrapassa isso. Ele deixa suas marcas, ele deixa sua digital em cada um que passa ali e cada um que exerce ali uma atividade. Uma festa da padroeiro ou do padroeiro, ela envolve muita gente. É uma programação feita há muito tempo, ainda mais essa festa é centenária ou bicentenária, né? Ela envolve uma comunidade. Quantas pessoas estão designadas para poder fazer ali um alimento? Quantas estão designadas para uma procissão? Quantas estão designadas para ajudar nos ofícios litúrgicos, na hora da missa? Então, essa questão do patrimônio, ela é muito boa, é importante a gente entender que o que está ali, o que é tombado por uma lei, seja estadual, federal ou estadual, ela dá a chancela daquilo que é nosso, daquilo que está entre nós. Não é algo que está lá em Paris, está lá em Portugal, mas ele está aqui conosco. É muito bom essa pertença, as pessoas entenderem que o patrimônio, ele está entre nós, ele está presente entre nós. E muitas das vezes essas leis, que muitas vezes têm um horror de muitas pessoas, né? Que em determinada festa eu não posso mexer mais em nada. Esse casarão que é tombado, não posso mexer mais em nada porque é tombado. Tem-se essa cultura, né, com o tombamento, para evitar que se tombe mesmo um determinado edifício ou determinada festa não se acabe, né? Mas ele não vem para atrapalhar, ele vem para colaborar na questão da preservação e talvez é permitido inserções novas, né? Porque a cultura é dinâmica. O que essa geração pontua hoje pode ser que não vai ser daqui a um tempo, é de outra geração que vai pontuar. Mas tem-se ali a linha mestra daquele determinado patrimônio, né? Daquela determinada instituição que deixou, mas a gente pode dar outro sentido, mas aquilo permanece. Então, as contribuições das gerações, elas existem, e como diz, cada geração elege algo que é prioritário e importante como bem cultural. Mas o tombamento, ele preserva aquela memória coletiva de algo que está ali, está entre as pessoas, né? Então, essa consciência de educação patrimonial é algo que precisa ainda desenvolver na comunidade, agentes pastorais, para a gente entender e conservar aquilo que existe entre nós. Nada daquilo que está entre nós a gente não sabe o valor que aquilo, aliás, a dificuldade daquilo chegar entre nós, né? Muitas intempéries que provavelmente foram passadas e muitas das vezes a geração nova entra em choque. Por que aquilo está sendo feito, daquilo antigo está sendo realizado hoje? Muitas das vezes as pessoas não entendem. Por isso que a importância da educação patrimonial seja exercida em entes educativos, escolas, e também em centros formativos como seminário, porque para a gente entender, se eu vou para uma determinada comunidade, eu participo de algo, eu tenho que entender por que aquilo existe, por que aquilo está inserido, e o que eu posso contribuir com aquilo. Né? Primeiro eu tenho que entender aquilo que eu vou participar, depois para mim ver o que eu posso inserir ou contribuir para esse patrimônio cultural que ali existe. Então, essa educação patrimonial ela é importantíssima que se exista para que a gente possa entender aquilo que nós estamos exercendo ou aquilo que está entre nós. Muitas das vezes que não é bem compreendido o que é aquele patrimônio, por que ele é exercido. Então, essa consciência da educação patrimonial, ela requer que seja urgente isso, que esteja entre nós, para melhor consciência daquilo que nós fazemos e exercemos e temos entre nós, né? Esse patrimônio. O que é esse patrimônio?
né? Então, essa importância da educação patrimonial entre nós, né? Espero que tenha ficado clara essa questão da educação patrimonial e a gente já volta no próximo bloco. Voltamos para o nosso último bloco, a hora da família, né? E vamos entrar especificamente o que tem a família a ver com patrimônio. Né? O que o Gilson vem trazer aqui hoje para falar sobre família e patrimônio, né? A família é a resguardadora do patrimônio. É ela que tem essa guarda, ela que tem essa chancela de nos deixar algo que está entre nós, ou que até mesmo que já existiu, isso é importante também que seja manifestado, né? O que aquele determinado movimento existiu e deixou para aquela comunidade. A família, ela é resguardadora da questão da tradição, porque de um pai para filho, ou dos pais, na verdade, fica mais correto, dos pais para os seus filhos, algo que ele participava e vivenciava e queria que deixasse para os seus filhos. Vamos citar um caso aqui da Marujada. Marujada, se você vê a evolução das danças, dos cantos que eles vão fazendo, você vê toda a faixa etária. Um idoso, um adulto, uma criança. Ali se perpetua a tradição da religiosidade daquele determinado povo, também manifesta também a tradição daquele povo e é passada de geração em geração. Se você vê a evolução da dança, é muito bonito a criança ali vendo, faz os passos, canta, se envolve, mas por quê? A família a leva desde pequena para participar de todos os eventos que tem, nos ensaios, né? Então a família é resguardadora do patrimônio. Numa festa determinado padroeiro ou padroeira, ali envolve todo mundo, né? Os pais são os primeiros exemplos, eles que estão na barraquinha, eles que estão procurando bezerro para fazer o leilão, e assim os filhos vão vir naqueles exemplos, vão sendo inseridos, e eles também são partícipes, né, igual da Marujada, como eu citei, desde novos nesse processo, né? Depois eles participam da catequese, quando já crescem um pouco mais, dos sacramentos, vão participando. Então, na vida viva da paróquia, a gente tem ali manifestação do patrimônio. A gente tem a manifestação do patrimônio. Não é só cidades que têm um patrimônio de 1800, 1700, como uma igreja ou outro monumento da cidade, que ela tem seu patrimônio. Todas as cidades, todas as nossas paróquias, nós temos o nosso patrimônio ali exercido de diversas formas, seja ele antigo ou recente, né? Uma banda de música instalou-se em determinada cidade, mas aleatória, né? Instalou-se em 2010 uma banda de música em determinada cidade. Ela vai compartilhar da procissão, dos ofícios da Semana Santa, da padroeira. Ela está dando ali já, mesmo sendo recente, ela está dando uma moldura para aquele patrimônio, né? Ela abrilhantou aquela procissão, deu um sentimento para as pessoas. Então, e dentro dessas pessoas, há membros da família, né? Um pai que chamou o filho para participar daquela banda, ou o pai é o professor, ou o irmão chamou um irmão para poder participar, chamou um primo, né? Então, a família faz essa irradiação do patrimônio sendo vivo, sendo vivido. Então, nós temos e elegemos os patrimônios de acordo com a nossa vivência, seja de fé ou cultural. Então, é importante a gente delinear isso, porque a família é aquela que guarda o patrimônio. E se você vê uma pessoa mais idosa lá, quantos anos ela participou da festa padroeira? Quantos anos ela contribuiu em alguma atividade? Boa parte das pessoas se integram e participam, não são só pessoas de banco, né? Mas elas doam algo de si. Então é importante, a família doa, a família mantém viva aquele patrimônio, aquele evento, aquela atividade cultural ali,
que está presente na comunidade, que torna aquela comunidade viva e atuante, né? As pessoas falam, não, como foi bonita a festa desse ano. Esse é o efeito do patrimônio, né? Ele trouxe algo gostoso, é uma vivência religiosa, ela viu que ela fez os preceitos, mas ela sentiu uma pertença, ela esteve em algo em comunidade, né? Muito bom, né? E também agora a gente está falando essa questão do patrimônio, eu, Padre Dilton, né? A convite dele em 2019, ele já tinha o intuito de escrever um livro sobre a Diocese de Guanhães, né? Ele, em 2019, me convidou a fazer parte desse intuito dele, né? Então, assumi esse desafio, né? E ano passado a gente encerrou essa pesquisa sobre todas as paróquias da nossa diocese e foi lindo ver a história da nossa diocese. É muito bom, muito bonito esses 40 anos que celebra agora dia 1º de maio, que todos estão convidados e devemos participar, sentir esse patrimônio gostoso que há entre nós, né? Cada paróquia tem algo. Essas paróquias formam essa diocese. Os bispos que já tiveram entre nós, o que está entre nós no momento, né, Dom Tarcísio. Então, eles deixam toques, as suas digitais do patrimônio entre nós, da nossa diocese. Qual é esse patrimônio? Aí que nós vamos ver, né? Cada paróquia tem algo de si que se doa para nós. Então, essa pesquisa em 2019, que a gente começou, encerrou ano passado, tem elementos muito lindos. Não posso dar spoiler aqui, né? Se não atrapalha, mas tem coisas lindas. A gente pensar que uma determinada paróquia, não vou citar para não atrapalhar, determinada paróquia produziu trigo para poder fazer a hóstia. Que lindo isso, né? Você vai saber isso no livro, né? Não vou citar a paróquia para não atrapalhar. Mas é lindo, a gente tem a nossa identidade, nossa diocese tem coisas muito peculiares. Então, muito bonito isso, a gente traz um fruto de uma pesquisa, e como diz o livro, né, histórico da Diocese de Guanhães, 40 anos, um pedaço da nossa história. Né? São registros que a gente conseguiu, mas se você não põe no livro, são 287 páginas, você não põe em 287 páginas toda a nossa história. O patrimônio ele é vivo, ele é cultural, ele é dinâmico, né? A gente pensou algumas coisas que têm que ser pensadas, e esses algo que a gente pensou, e vai gerar debates, conversas, isso é ótimo, né? Vai despertar entre nós algo de coisas que a gente nem sabia da nossa paróquia, né? Então, tem muito bom as festividades da diocese, os nossos bispos, né? A questão das paróquias, que é o capítulo maior, porque são 27 paróquias, né? É muita coisa e cada um tem a sua história. Então, a gente tentou pensar, a gente entrega para vocês em 1º de maio, todos são convidados, será uma alegria, um prazer, né? Toda festividade que tem aqui, a gente possa participar, desde a missa às 10 horas, né? E após isso, tem vários eventos aqui. O livro está às 13h30 nesse dia 1º de maio, aqui na Catedral. Mas que a gente participe de tudo e vamos celebrar, vamos vivenciar esse patrimônio maravilhoso que é a nossa Diocese de Guanhães. Com todos os nossos erros e acertos, mas eles fazem parte de nós. É a nossa estrutura, é a nossa vivência, é aquilo que nós temos. Então será uma alegria vivenciar a publicação de um livro. O meu é o 5º já, né? Padre Dilton agora é o coautor desse livro, e também ele é um confrade meu da Academia de Letras de Teófilo Otoni e do Instituto Histórico e Geográfico de Teófilo Otoni. Nós somos confrades dessa mesma duas instituições, né? É uma alegria a gente poder partilhar isso que a gente vivenciou nesses anos de pesquisa, que não foram fáceis, tá? A gente visitou muita paróquia, ligou para muita gente, procuramos os documentos presentes aqui no arquivo da Cúria, entre outros, né, Diamantino, mas acho que ficou um belo compilado, e a gente partilha esse patrimônio de todos, que agora é nosso também, né, que a gente vai estar vivenciando as páginas, em 287 páginas. Espero que gostem, né?
Foi um prazer estar aqui com vocês na Hora da Família, né? E com essas famílias, todas as famílias venham participar daquilo que é nosso, né? 40 anos da Diocese de Goiânia. Um abraço, eu agradeço a todos. Viu? Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, no programa Hora da Família, vocês estão tendo o privilégio de ouvir aí o meu coautor no livro dos 40 anos da Diocese, o Gilson Mateus Soares. É uma síntese do que está no livro, né? Ele está colocando aí para nossa compreensão, nosso conhecimento. E eu estou à distância, né? Estou na França, mas estarei aí no dia 1º para com vocês nos alegrarmos por estes 40 anos de caminhada da nossa Diocese. Assim eu peço a Deus que abençoe a todos e a cada um que neste momento estão aí acompanhando este programa Hora da Família. Que o Senhor os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, eu sou a Maria Gorete Barreiro Soares, professora de português e literatura. Lecionei aqui na Escola Auí Petruccelli Marinho por mais de 30 anos. E eu gostaria de falar como eu fiquei feliz quando o padre Tilton e o Gilson me convidaram para fazer a revisão técnica da obra Diocese de Goiânia 40 anos, um pouco da nossa história. Foi uma revisão muito além de um trabalho técnico. Essa experiência, ela foi um verdadeiro aprendizado, porque ao revisar cada página, eu tive uma alegria de mergulhar na história da Diocese, de conhecer mais profundamente sua caminhada e perceber a riqueza da fé vivida por tantas comunidades e por tantas famílias ao longo desses anos. Foi bem gratificante contribuir, mesmo que de forma bem discreta, para que essa obra chegasse com clareza, com muito cuidado e principalmente com fidelidade a cada leitor. Eu me sinto muito honrada por ter participado desse projeto tão significativo, porque esse projeto é um verdadeiro presente aos leitores. Ele preserva a memória e fortalece a identidade da nossa igreja. E eu vou levar comigo não só essa experiência profissional, mas também o crescimento pessoal, espiritual, principalmente, que este livro me proporcionou. Então, Padre Tilton e Gilson, mais uma vez, muito obrigada pela confiança e pela grande oportunidade. Coração agradecido a Deus, ofertamos neste quarentenário quantas graças a nós concedidas, frutificadas nesse chão missionário. Um coração agradecido a Deus, ofertamos neste quarentenário quantas graças a nós concedidas, frutificadas nesse chão missionário. Em São Miguel dos Correntes, desde outrora, uma semente eclesial germinou. 40 anos de fecunda história, celebrada com grande louvor. Nestes vales e montanhas de Minas, Jesus Cristo é luz que brilha noite e dia. Sob o olhar de São Miguel, nosso patrono, propaguemos a mensagem da alegria. Um coração agradecido a Deus, ofertamos neste quarentenário quantas graças a nós concedidas, frutificadas esse chão missionário. Nossa igreja radia esperança, peregrina no sonho de Deus, confirmada na fé em Jesus Cristo, testemunha do amor sem véus. Com Dom Felipe e a presteza de Maria, Emanuel, misericórdia do Senhor. Com Jeremias fazer a vontade de Deus, viver em Cristo com Otacílio o pastor.
agradecido a Deus. Ofertamos neste quarentenário quantas graças a nós concedidas, frutificadas esse chão missionário. Nesta terra de fé o povo é luz, caminha junto com aquele que o conduz, anunciando o evangelho com amor no coração, padres valentes e ardentes em missão. Nesta festa dos 40 anos, por tudo e todos fazemos memória, no altar junto à Eucaristia, por Cristo, em Cristo e com Cristo a nossa história. Um coração agradecido a Deus, ofertamos neste quarentenário quantas graças a nós concedidas, frutificadas nesse chão missionário. Um coração agradecido a Deus, ofertamos neste quarentenário quantas graças a nós concedidas, frutificadas nesse chão missionário.